Na escola, aprendemos a escrever, a contar, a sonhar com o futuro e fazemos amizades para a vida toda. Mas também é na escola que enfrentamos medos, diferenças e conflitos. Em 2015, Bento Gonçalves deu um passo fundamental para transformar relações dentro das escolas, com parceiros importantes como a Promotoria Pública, e buscou um novo caminho na resolução de conflitos. Através da Lei Municipal número 5.997, sancionada pelo então prefeito Guilherme Pazin, nasceu um projeto pioneiro, o Programa de Pacificação Restaurativa e a Central de Orientação Restaurativa Escolar, a CORES. Foi o início de uma nova forma de lidar com os conflitos, com escuta, com responsabilidade, com respeito. Desde então, centenas de círculos de paz foram realizados nas escolas da nossa cidade. Mais de 6.000 pessoas acolhidas, alunos que voltaram a estudar, relações reconstruídas, feridas que começaram a cicatrizar. A justiça restaurativa recupera vínculos, afetos, através da escuta ativa que valoriza e dá importância aos sentimentos, às emoções que também precisam de cura. A justiça restaurativa convida todos a construir a resposta juntos, porque quando escutamos com o coração aberto, quando damos voz, quando oferecemos a chance de recomeçar, estamos educando para muito mais do que provas e boletins. Estamos educando para a vida. Justiça restaurativa nas escolas, uma lei que virou prática, um programa que virou exemplo, uma cidade que escolheu a paz. Fique agora com o nosso Smedcast especial sobre os 10 anos do Programa de Pacificação Restaurativa e da Central de Orientação Restaurativa Escolar. Olá, bem-vindos a Mante! Aqui na nossa atmosfera você vai encontrar salas privativas, salas de atendimento, sala de reunião, espaço de coworking, espaço para eventos e sala de gravação de podcast. Mante, onde empresas e ideias crescem juntas. Bem-vindos ao nosso Smedcast especial. Com muito amor no coração, estamos aqui hoje para celebrar uma jornada de 10 anos da Justiça Restaurativa. Uma década de transformação, de cura e renovação. Quando começamos a sonhar com uma justiça que não apenas punisse, mas também restaurasse e reconciliasse. Uma justiça que visasse a cura das feridas, a reparação dos danos e a reconstrução das relações. Ao longo desses 10 anos, vimos a justiça restaurativa se tornar uma realidade. Vimos vítimas e ofensores se encontrarem, compartilharem suas histórias e trabalharem juntos para encontrar uma solução justa e restauradora. Eu sou Marlisete Alessi, sou instrutora e facilitadora dos Círculos de Construção de Paz. Eu sou Vanise, também sou facilitadora e instrutora dos Círculos de Construção de Paz. Neste Smedcast, vamos mergulhar na história da justiça restaurativa, ouvir histórias de sucesso e desafios e discutir o impacto que essa lei teve em nossa comunidade. Vamos explorar como a justiça restaurativa pode ser uma ferramenta poderosa para promover a paz e a reconciliação na justiça. Em 5 de novembro de 2015, na Lei Municipal número 5.997, instituiu-se o Programa de Pacificação Restaurativa no município de Bento Gonçalves. E o então prefeito Guilherme Pazin fez saber que a Câmara Municipal de Bento Gonçalves aprovou e sancionou o seguinte artigo. Fica instituído o Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, que consiste num conjunto articulado de estratégias inspiradas nos princípios da justiça restaurativa, abrangendo atividades que promovam a cultura de paz e do diálogo. O programa de que trata o caput deste artigo sugere implementação e oferta de serviços de solução autocompositiva de conflitos. Neste momento, convidamos 2 pessoas especiais para nós na Justiça Restaurativa. Então, eu sou Eduardo Veríssimo, estou como secretário de Esportes e Desenvolvimento Social do município de Bento Gonçalves e sou um fã da Justiça Restaurativa. Eu sou Adriane Zorzi, ex-secretária de Educação do município de Bento Gonçalves e também uma admiradora do trabalho da Justiça Restaurativa. Então agora nós vamos começar um diálogo sobre a Justiça Restaurativa. Quando a Justiça Restaurativa entrou na sua vida? Assistência social. A assistência social ela é
Ela é uma secretaria que ela é complexa pelo atendimento às pessoas com bastante vulnerabilidade social. E a equipe é muito coesa e imbuída nesse trabalho. Toda a equipe é muito acolhedora. E por esse acolhimento e pelo emaranhado que existe dentro das políticas públicas e do sistema que a gente utiliza para fazer entrega, para condução, para atender essas pessoas, os nossos servidores, os nossos colegas, os nossos amigos de trabalho ficam muito sobrecarregados. E em momentos disso eu conheci o trabalho da Justiça e eu quis levar esse grupo para dentro da minha secretaria, onde eu mesmo participei. E eu achei isso de uma forma tão bela e que consegue fazer com que as pessoas com simplicidade se entendam, possam se expressar e consigam fazer laços, às vezes, que até hoje, eu acredito que isso tenha acontecido há uns 4, 5 anos atrás, laços criados naquele momento do círculo ainda são dignos, são verdadeiros e conduzem um trabalho do dia a dia. E depois, tendo essa vivência, né, com o círculo, com a Justiça Restaurativa, a gente então acabou fazendo um monte de parceria com vocês e a gente foi levando para vários locais. A Justiça Restaurativa veio aparecendo, né, muito antes da lei. Já fui acompanhando através do Dr. Leoberto, de formações, de palestras que participávamos, dessa ideia de uma educação, de um diálogo sem violência, de uma comunicação não violenta, né? E de resolver os problemas ali mesmo de uma forma mais tranquila, como o secretário Veríssimo acabou de colocar, né? Então, com o passar dos anos, e eu como uma admiradora e acredito que a educação é o que vai fazer a diferença na vida de todo mundo, fui conhecendo, me aprimorando e participando cada vez mais dessa questão da justiça restaurativa. Então, cada vez mais, a partir de 2014, 15, conhecendo mais, a partir da legislação, das formações, fomos tomando corpo, enquanto Secretaria de Educação, enquanto educadores, desse trabalho da justiça restaurativa com os profissionais da secretaria, com os profissionais das escolas, né? Com as próprias turmas, com os alunos e com os familiares. Nós sabemos que se um pequeno problema que acontece na escola não for resolvido da melhor maneira, né? Se ele não for tratado, não for acolhido, não for resolvido ali de uma maneira mais tranquila, acolhendo as partes, ouvindo, escutando, acolhendo e tentando resolver, vai se transformar num grande problema e muitas vezes toma vultos, né? Toma um tamanho e vai parar em outras instâncias, como o Ministério Público, Delegacia de Polícia, e essa não é a ideia de educação. A ideia de educação é educar as pessoas para conversar, se escutar, resolver os desafios, as situações que aparecem da melhor maneira. Então, a justiça restaurativa, assim, foi vindo devagarinho, foi tomando corpo, e a gente tem que agradecer muito, né, as pessoas, os gestores, o ex-prefeito Guilherme Pazin, que abraçou essa questão, essa causa, o doutor Elcio, que foi uma pessoa que foi muito batalhadora e que esteve presente e ainda está presente em todos os momentos, e dizer que, bom, desde as meninas, a Janete, outras pessoas que participaram, e vocês hoje que fazem parte desse grupo, a justiça restaurativa e a comunicação não violenta fazem toda a diferença na vida das pessoas, enquanto um grupo, enquanto escola, enquanto educação, enquanto sociedade. Como você acredita que a justiça restaurativa está mudando a forma como lidamos com os conflitos em nossa comunidade? Eu acredito que de duas formas. Uma, desfazendo alguns nós, que por si só as pessoas não conseguem enxergar isso, por mais simples que eles sejam. Então, esses nós que são criados pela nossa mente, pelo nosso ego, pelas nossas incumbências do dia a dia e que nos torna, às vezes, para se proteger, a gente acaba não conseguindo enxergar o que está acontecendo de fato. Então, acho que o círculo, esse trabalho, ele dá uma clareza para isso, faz com que as pessoas entendam. Esse é um ponto que eu acho que ele é fantástico. E o outro que, para mim, é mais fantástico ainda, é a questão da prevenção.
Porque no momento que eu consigo ter o discernimento do problema, que eu consigo dialogar, que eu consigo chegar a uma conclusão que aquele projeto de educação ou de acolhimento na assistência ou de esporte, ele é um projeto que tanto quem está ensinando quanto quem está aprendendo tem o mesmo objetivo, quer sermos mais educados, quer termos mais cidadania, quer sermos pessoas coesas e coerentes com o projeto, ele acaba tendo uma roupagem diferente, porque todos olham para o mesmo lado e puxam para o mesmo lado, ajudando a resolver os problemas. Então, eu acredito muito que quando o projeto ele é criado por todo e a justiça restaurativa faz isso, ela ajuda as pessoas a terem um entendimento para que lado todos temos que ir, acaba sendo um facilitador e prevenindo um monte de problemas que com certeza teríamos que confrontar, que dar um jeito de resolver, se não tivessem sido feito um trabalho de entendimento pacífico antes de que aconteçam os problemas. Complementando, né, o diferencial da justiça restaurativa é a escuta. E a gente escuta os dois lados. A gente escuta a pessoa que possa ter sofrido uma agressão ou alguma coisa, a pessoa que cometeu isso, mas também a gente vai escutar, e às vezes nas entrelinhas, né, tudo isso que o secretário colocou. O que vem com essa criança, o que vem com esse profissional, o que vem com essa pessoa, com esse grupo. Né? Pensando na quantidade de pessoas que foram formadas, né, que foram orientadas por vocês para fazer esse trabalho na escola, pensando no trabalho que elas fazem lá, quantas situações foram resolvidas, né? Pensando no círculo, resolvendo com o grupo, quantas crianças foram acolhidas. Acredito piamente que a justiça restaurativa veio para fazer a diferença seja na educação, seja lá dentro da sala de aula, na escola, na convivência, né? Para resolver pequenos problemas e não se tornarem grandes problemas, e para a gente entender que aquela criança que está lá não é só uma criança, ela faz parte de uma família, ela faz parte de uma sociedade, e junto com isso, nós temos N situações. E, bom, se lá na escola a gente está trabalhando com a criança, com o profissional, a gente também está ajudando a assistência social, a gente também está ajudando a saúde, a gente também está ajudando a sociedade e o município como um todo. Então, a importância desse trabalho de escuta. Como vocês planejam continuar apoiando essa iniciativa? Eu tenho bastante ideias, né? Bastante locais, inclusive repetir o que já foi feito, porque eu acredito que as pessoas com o tempo elas vão deixando de, pelo hábito diário de não exercer e não ter a orientação, porque a gente não tem, né? Elas vão deixando de fazer e executar isso e com o tempo vai se perdendo. Então, o auxílio, se eu pudesse multiplicar, se tivéssemos o poder de multiplicar esse trabalho por mais vezes, isso estar dentro das rotinas, tanto dos servidores quanto dos usuários da assistência social, eu acredito muito que a gente teria um benefício muito grande. Então, assim, a principal ideia de futuro que eu entendo como secretário é buscar uma parceria de estruturação para que a gente possa ter isso mais rotineiramente dentro dos nossos serviços. Legal. Então, eu não estou mais na secretaria, né? Mas eu acredito que em todos os movimentos que a gente faça, em qualquer espaço que a gente esteja, né, a gente pode continuar esse trabalho. E é bem importante isso que o secretário colocou, a continuidade. Então, a partir do momento em que a gente participa de um círculo, que a gente faz essa formação, a gente deixa para a nossa vida e para a vida dos que nos rodeiam, né, esse exemplo de ouvir, de acolher, de respeitar, mas também a gente pode trabalhar para que outras pessoas participem. É plantando algumas sementinhas para que que floresça o jardim da justiça restaurativa. Então, eu acho que é importante realmente que a gente coloque em prática na nossa vida, na vida dos que nos rodeiam, e nas pessoas que a gente possa acolher mais próximas e colocar essa sementinha. Se vocês pudessem deixar uma mensagem hoje a todas as pessoas que passaram pela justiça restaurativa nesses 10 anos, o que vocês diriam para elas? É que quando vocês falam sobre isso, passa um filme, né?
porque a gente acabou vivendo isso muito de perto, Adri, né? Dentro das escolas e eu dentro dos serviços, vendo a diferença que isso acontece e os relatos, inclusive, dos profissionais que trabalham na ponta diretamente acolhendo as pessoas com vulnerabilidade, eles nos passam relatos muito bons, inclusive de mudança de atitude deles quanto a esses usuários. E eu sempre acabo relembrando que assistência social, ela é praticamente quando a pessoa não tem mais uma esperança em lugar nenhum do poder público, né? Então ele já ou é algo que não deu certo lá na segurança, um jovem delinquente, alguma drogadição, enfim, um pai que bateu na mãe, uma criança que foi violentada. Vejam os casos que a gente lida no dia a dia. Então, ele na saúde, é uma pessoa que está amputada, precisa de um equipamento. Na educação, a falta de possibilidade de cuidar dessa criança por não ter dinheiro. Então, a gente busca o dito serviço de convivência, que muitos chamam de contraturno e não é. Então, ali a gente já vê por si só. Essa semana eu estava no serviço de convivência, eu fui visitar, e eu, para brincar com uma criança, eu cheguei, e olha o tamanho da vulnerabilidade. Eu cheguei e ele estava na hora do lanche. Eu até, por acaso, depois eu filmei, porque eu queria guardar para mim isso. Filmei ele só, para mostrar para minhas filhas. Eles estavam comendo um sanduichinho comum, 2 pedacinhos de pão, com ali frios e tal, manteiga, né? E ele estava tomando um suquinho de caixinha. E eu passei por ele, eu falei, bah, que bom esse sanduíche, né? Tá bom esse sanduíche? Ele falou, tá bem bom. Eu falei, bah, porque eu não comi hoje, eu tô com uma fome, tu me dá um pedaço? Ele falou, tu pode pegar quando tu quiser. Eu também não comi hoje. Então, era a comida dele desde o outro dia. Então, vejam bem daí, sabe? O que passa? E quem atende eles no dia a dia, o que não sofre? Sabendo que aquela criança só está comendo ali. Com certeza, é única. Então, quando eu penso nisso, né, me passa todo um filme na minha cabeça, dizendo assim, quanto bem a gente poderia mais ter feito durante esse período, e por a gente estar sempre apagando o fogo e não poder sentar e estruturar os nossos serviços com mais serviços de círculo, mais justiça restaurativa, mais pessoas entendendo que primeiro escuta, não julga, entenda, acolhe, dá uma estrutura para aquela pessoa poder ter comida. Então, em todo esse período, em todo esse tempo, né, nós só temos que deixar a palavra gratidão a todos que, de uma forma ou de outra, colaboraram para essa disseminação da justiça restaurativa, para o desenvolvimento dessa atividade e a formação de tantas pessoas. A gente sabe que tem algumas pessoas que foram primordiais, como o Dr. Elcio, como o ex-prefeito Guilherme, que acolheu e que sancionou essa legislação, as pessoas que a apoiaram e a vocês que hoje continuam esse trabalho. Nós sabemos que antes de vocês, muitos outros vieram. Esse trabalho é um trabalho de muitas mãos, mas então a palavra é gratidão. Porque nós sabemos que muitas crianças foram acolhidas, foram ouvidas, muitas famílias foram acolhidas, foram escutadas, profissionais, escolas, e a gente sabe que com esse olhar, com esse ouvido, a gente tirou aquela criança de sofrimento, ajudou aquela família, mostrou que a escola estava querendo apoiar, que a rede, que o grupo todo estava apoiando aquela família, cuidando dessa criança. Então, eu desejo que a Justiça Restaurativa complete muitos 10 anos, muitos e muitos e muitos, e que a gente possa, em todo esse tempo, apoiar, ajudar, escutar e acolher centenas de pessoas ou todas as que precisarem ser acolhidas. Muito obrigada, meninas, pelo trabalho que vocês fazem. Nós que agradecemos. Agora, rapidamente, um bate-bola sobre os 10 anos da Justiça Restaurativa. Um momento especial. O círculo. O círculo também. É o trabalho. É o trabalho, é o momento especial, o resultado do trabalho. Isso aí. Um desafio. Aumentar para todo mundo. Eu acho que o desafio foi um pouco anterior, fazer com que as pessoas acreditassem e fizessem parte. Um aprendizado. Ouvir e olhar o outro como diferente da gente. Uma pessoa especial nos últimos 10 anos que contribuiu para o crescimento e que foi inspiração na sua vida profissional ou pessoal. Para mim, tudo que me inspira é a minha família, né? Então, tudo que eu faço também é para elas, porque eu sei que se eu melhorar, eu melhoro para elas.
o mundo que eu melhorar aqui, a cidade eu melhoro para elas. E se eu vivo perto de pessoas boas e a gente criar cada vez mais pessoas boas, vai ser para elas. Então, me inspiram todos os dias. Pois é, difícil, né? Foram muitas pessoas, são muitas pessoas que passam pela vida da gente e deixam muitas marcas, muitos exemplos. E eu tenho medo de cometer uma injustiça, né? Falando nomes, mas assim, muitas pessoas que passaram e passam pela nossa vida fizeram parte, e eu quero hoje dizer que vocês duas são inspiração com o trabalho que fazem. Obrigada. Nossa, muito obrigada. É uma honra, né? Foi uma honra tê-los conosco hoje. E nós sempre costumamos usar essa palavra honra, porque na verdade nós honramos a todos que passaram e todos que estão e os que virão. Então foi uma grande honra tê-los aqui conosco hoje. E eu digo que vocês são nossa inspiração também, né? Porque o trabalho só está dando certo porque vocês confiam e vocês nos apoiam. Então, assim, ó, gratidão. Acho que hoje a gente se emocionou aqui, né? E saibam que a gente também é fã de vocês. Muito obrigada. Eu quero finalizar, então, agradecendo o convite da SMED, mas principalmente de vocês, agradecendo por vocês serem assim, porque hoje vocês são fundamentais para que dê certo também. Tenho certeza absoluta que se fossem outras pessoas na condução, não seria como é, porque vocês são disponíveis, são acessíveis e vocês hoje são o programa. Então não desistam, busquem mais pessoas, capacitem mais pessoas como vocês, para a gente poder lá no futuro ter uma cidade e as pessoas cada vez mais pessoas, né, Adri? Nós precisamos de pessoas cada vez mais pessoas e não mais máquina de trabalho, mais máquina de fazer coisas e às vezes sem sentimento, sem propósito e sem olhar para o outro como realmente tem que ser. Muito obrigado. Muito obrigada.